Boa tarde a você que está assistindo a nossa live aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir em outro horário. Eu sou José Roberto Medeiros, sou jornalista CTB Rio de Janeiro e recebo hoje aqui para um papo classista o presidente do Sindimetal Rio, Jesus Cardoso. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, meu camarada. Agradeço aqui desde já a oportunidade aqui de participar dessa live tão importante aqui da CTB. Eu já queria começar aqui a live fazendo um agradecimento histórico, né? A minha carreira no movimento sindical começou trabalhando no Sindimetal Rio. Eu era um jovem, como todo jovem, achava que sabia tudo da vida, achava que sabia tudo da luta de classes, e cheguei num sindicato e comecei a ver greve às 6 da manhã, comecei a ver muita luta de trabalhadores, comecei a ter que acordar todo dia cedo, porque descobri que toda uma luta que eu não via, que a gente não conhecia, né? A mídia não cobre, a mídia não mostra que todo dia tem sindicato na porta da fábrica, todo dia tem sindicato na luta. E eu começo falando sobre isso com você, Jesus. Você é o presidente de uma entidade histórica do sindical, né? O Sindicato de Metalúrgicos do Rio de Janeiro é uma entidade das mais importantes do movimento sindical brasileiro, que é o movimento social como um todo, né? E assim como muitos sindicatos, né, enfrenta durezas impostas pelos ataques que os movimentos sociais têm sofrido, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, todas essas deformas que aconteceram aí. Fala para a gente, como você avalia esse momento, né, que você, à frente do sindicato, e as dificuldades que vocês estão tendo por causa das medidas aí que afetaram todos os sindicatos do Brasil. Então, meu camarada, como eu estava dizendo, você deixou bem claro, bem nítido, a dificuldade que se passa o sindicato, mas, na verdade, é só um reflexo da dificuldade que tem os trabalhadores nacionais de todo o Brasil, não só metalúrgico, mas do comércio, de todas as profissões, porque o ataque que foi implementado desde 2014, com a queda do governo democrático da presidente Dilma, isso acarretou as consequências que nós estamos vendo hoje. Além da pandemia, que a gente não contava com essa questão da saúde, mas já existia um ataque aos direitos dos trabalhadores, que é um direito histórico. Isso já vem da década de 30, da década de 40, que veio com aquela grande reforma dos direitos dos trabalhadores, da CLT, aquela grande conquista, quase 80 anos já de conquista, e foi aquele ataque em 2016 com o governo Temer, e agora com esse governo ilegítimo, que nega a ciência, que nega o direito dos trabalhadores, que acha que só o patronato tem direito e os trabalhadores não têm. Então, o sindicato, na verdade, é um reflexo dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente não pode chorar no leite derramado. Nós temos que agora arrumar caminhos para justamente reverter essa situação que foi criada, porque, historicamente, se for buscar a história já teve situações piores. Se trabalhava 10, 12 horas há um século atrás, e com afinco, com conquista dos trabalhadores, com luta dos trabalhadores, e com o Sindicato Metalúrgico, que tem 103 anos nessa luta, foi um dos precursores daquela luta. Então, na verdade, a gente não pode chorar sobre o leite derramado. Agora nós temos que buscar forças, unir forças para, agora em 2022, reverter essa situação e, na verdade, trazer um governo democrata para poder a gente reconhecer a sociedade que os trabalhadores tem um papel fundamental na sua renda, porque é através do seu emprego, da sua garantia de emprego, de carteira assinada, é que se ajuda na saúde, ajuda na educação, porque um trabalhador informal, ele não rende praticamente nada para a sociedade em todo. Então, isso, na verdade, o sindicato ele passa por dificuldades, como assim passa toda a sociedade no país. Verdade, Jesus. E nessas dificuldades, vocês fizeram todo um trabalho de reinvenção, né? Porque o movimento sindical como um todo está reinventando. Teve alguma grande dificuldade nesse processo que vocês superaram? Alguma lição que vocês aprenderam nessa nova fase dessa luta aí? Então, a grande lição que nós tivemos é que existia uma comodidade no meio sindical. Existia uma comodidade no meio dos trabalhadores também, nas próprias fábricas, nos próprios visão de mundo, que as coisas funcionavam
a bom tento automaticamente, que as coisas aconteciam automaticamente, ninguém, tanto o sindicato ao longo do tempo, como os trabalhadores, achavam que as benesses que nós tínhamos era uma coisa automática, não veio através de luta. E hoje, o que mudou é que o sindicato reconhece que precisa fazer mais, os trabalhadores também, ao longo do tempo, reconheceram que, sem o seu sindicato atuante, forte, eles também perdem. Então, isso é um conjunto de necessidades que já houve ao longo do tempo e que, ao longo do tempo, foi esquecido. E agora nós estamos retomando essa jornada de reconquista, de reaprendizagem do que é fazer luta. A comodidade não nos leva a nada. O que nos leva à vitória e à evolução da sociedade é luta, e é através da luta que o sindicato vai reconquistar os trabalhadores e é através da luta que os trabalhadores vão reconquistar seus direitos, que foi perdido nos últimos 5, 6 anos. Essa é o aprendizado, porque a questão econômica é fácil você trabalhar quando tem recursos, isso é muito fácil. Agora, você tem que ter disposição de trabalhar com poucos recursos, com dificuldades até de locomoção, de subsistência, mas se você acredita naquilo, se você tem ideologia, se você tem aquela visão de que você tem uma missão nessa vida de ajudar o próximo, de ajudar o companheiro, porque nós também somos trabalhadores, nós também sabemos a dificuldade que é você trabalhar numa empresa em que ela te retira seus direitos, te trata como se fosse um subalterno e não fosse um colaborador, como as empresas hoje dizem que você é um colaborador, automaticamente você tem que ser um colaborador e não um subjugado, o tempo todo sendo jogado na cara de que, se você não fizer do jeito que eu quero, existe uma fila lá fora esperando. Então, na verdade, esse é o grande aprendizagem que nós, assim, como sindicalista e trabalhadores, aprendemos e estamos tendo retorno dos trabalhadores também pela importância em que ter um sindicato forte é o que faz ele também ser forte também junto à empresa. Fila lá de fora, fila do desemprego, que a gente tem, e que ela é a maior da história, né? Estamos com números aí de desempregos absurdamente alarmantes, né? O inquilino lá do Planalto indesejado finge que não está vendo. E um setor muito atingido, aqui no Rio especialmente, é o setor dos metalúrgicos, né? Eu, quando trabalhei no sindicato, peguei já um pouco da queda da base, né? Por causa de problemas em empresas. E tem sido muito comum, Jesus, eu, quando vou pegar um Uber, pegar assim, o cara ser um metalúrgico. E aí eu comento com o cara fala assim, não, eu tava lá na greve do EISA, na greve do Rio Nave, do Sermetal, entendeu? Os caras lembram, né, e comentam da luta de sindicato. Foram para a informalidade do Uber porque não tem emprego, né? Recentemente, a Avianca, né, uma empresa do setor aéreo, entrou num processo de concordata, e quando eu fui abrir o jornal, com a minha surpresa do nome que estava lá, né? German Efronovich, né? Acho que é esse o nome do cidadão, que é o dono dos estaleiros EISA e Mauá, que também fecharam as portas com problemas sérios para os seus trabalhadores. É muito comum essa gestão de empresas que fecham as portas, deixando passivos altos para os trabalhadores, jogando para o sindicato a responsabilidade de correr atrás de que os trabalhadores recebam o que têm direito? Então, isso é uma realidade dos nossos trabalhadores. Você citou bem aqui o EISA. O EISA tinha 3.500 trabalhadores. Você pega o Mauá, chegou a ter 4.000 trabalhadores. Você pega ali o Enseada, chegou a ter 7.000 trabalhadores. Então, de 2015 para cá, com essa crise, você colocou no mercado, só no Rio de Janeiro, não estou contando no Brasil, porque no Brasil existia 82.000 trabalhadores no setor naval, e com salários condizentes com aquela realidade que fazia movimentar o mercado. Então, aquilo era uma roda que girava para todo mundo. Então, eu estou contando isso nacionalmente, 82.000. No Rio de Janeiro, passou pelo Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro quase 30.000 metalúrgicos nesses 2015 para cá, até 2017, depois aí parou de vez. Para você ver a realidade dos trabalhadores, teve trabalhadores que se suicidaram, teve trabalhadores que acabaram com a família, que a família se destruiu estruturalmente. Então, isso é uma crise de humanidade, é uma crise
que quando houve as outras crises no passado, existia empregos ainda, e dessa vez não, a coisa cessou de uma tal forma que não restou a não ser a subsistência em empregos informais. Então, você tem um Germa, que é um bilionário, é um homem que tem centenas de empresas, você vê as injustiças que tem, e você ainda tem políticos, não precisa citar nome, em que diz que a vida do patronato é uma vida sofrida, é uma vida com dificuldade. E você imagina o trabalhador que se suicida. Um cara se suicidar, você imagina a crise em que ele se encontra naquele momento. A família destruída. Você imagina uma crise que chega nesse ponto. Então, você tem um patronato que continua bilionário, continua com a sua riqueza escondida, guardada, às 7 chaves, e o trabalhador passando necessidade. Você tem trabalhadores da Rio Nave, em que a pressão subiu, o cara veio a falecer, trabalhadores do Waze hoje que estão nesse desespero, que não conseguem emprego, muito mal o Uber, para ganhar um salário de fome, se trabalhar 14, 16 horas, voltar ao passado, onde se trabalhava 14, 16 horas, antes dessa revolução que eu contei aqui da CLT. Então, nós estamos retroagindo, nós estamos voltando ao passado. Então, nós precisamos ter uma política industrial em que, de fato, seja revertida para a população. Porque qual é o sentido do governo? Qual é o sentido dos governos nacionais? É de proteção dos empregos. Não estou dizendo entregar emprego em benesses, é que isso seja revertido para a sociedade. Você pega o governo chinês, ele protege a indústria lá da China. Você pega os Estados Unidos da América, que é o berço da economia liberal. Mas você vai ver lá que você não protege a agricultura dele, você não protege a indústria do aço dele, você não protege a indústria aeroespacial deles. Então, na verdade, nós temos que aprender que não existe uma sociedade justa se não existir um governo que seja justo no sentido de a riqueza ser distribuída para isso ser revertido para a própria sociedade. Enquanto existir uma classe privilegiada, você não vai ter a sua maioria com a justiça social que precisa. Então, na verdade, o setor naval ele acaba sendo um reflexo da política nacional de industrialização. E, na verdade, eles estão dizendo que precisa, para melhorar, precisa acabar o que existia. Mas, no lugar do que existia, o que é que nós temos hoje? Isso é uma pergunta que eu faço, que ninguém tem explicação. O que nós colocamos no lugar da industrialização nacional, da defesa da indústria nacional? Não temos nada. Isso é que tem que ser mudado. Nós precisamos, se não estava bem feito daquele formato, se existia roubo, se existia desvio de recursos, nós precisamos aprimorar, mas não podemos perder o foco, que o foco é os empregos ser revertidos para a sociedade e voltar à reindustrialização, porque toda a sociedade do mundo precisa ter uma sociedade com distribuição de riqueza e com emprego, porque sem emprego não existe sociedade com justiça e não existe família que seja estruturada se não tiver o emprego, a pessoa empregada na família. Então, esse é a tragédia social nacional, que só vai mudar isso quando tiver uma política, um retorno da política industrial em proteção das empresas nacionais, justamente mais proteção dos trabalhadores com seus empregos e com suas garantias trabalhistas. Vou te fazer agora uma pergunta aqui, Jesus, de uma coisa que é uma curiosidade muito grande que eu tenho, que eu junto alguns fatos assim, né? Eu lembro que o momento econômico que a gente viveu bom aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, sempre foram momentos em que o setor naval foi pujante, né? O setor naval pujante sempre desencadeou uma série de toda uma cadeia industrial no entorno dele, né? E ficou mais forte ainda com a questão da política de conteúdo local, né? Nacional, né? A política de fazer aqui as obras, né? Aí eu te pergunto, a gente vive aqui no Rio de Janeiro uma grande crise fiscal, o Estado está arrasado, não tem dinheiro para nada, fala que está falido, né? Aquele discurso que a gente já conhece, mas você não vê, em momento algum, falar no setor naval. Você não vê um projeto efetivo de recuperação do setor naval. E aí eu penso, você, presidente de Certo Metalúrgicos,
Você consegue enxergar alguma saída para o Rio de Janeiro que não passe pela recuperação dos nossos estaleiros, pela recuperação do setor naval? Então, essa é uma pergunta muito bem formulada e muito bem interessante, mas com uma resposta não muito fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo já tinha resolvido. Mas isso perpassa pela questão da Petrobras. A Petrobras, quando foi criada, ela foi criada para ser uma empresa nacional. Era a verdadeira campeã nacional, quando Getúlio criou, foi para a Petrobras para ser revestida para a sociedade de modo geral. Então, o setor naval ele é intrinsecamente relacionado com a Petrobras. Mais de 40% do PIB do Rio de Janeiro tinha relação com a Petrobras e com o setor naval. Então, isso é interligado. E, infelizmente, teve uma destruição desse conceito, dessa simbiose entre a Petrobras. O desmonte da Petrobras acabou acarretando o desmonte também do setor naval e acabou finalizando com o desmonte do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele é um reflexo do desmonte da Petrobras, do desmonte do setor naval. Então, está intrínseco essa relação. Então, para tirar o Rio de Janeiro dessa pandemia social, não só pandemia de saúde, mas é uma pandemia social, é uma destruição dos lares do Rio de Janeiro. Essa violência, ela é foco, ela tem centralidade na questão social, na questão dos empregos. Porque quanto mais você tem emprego, você tira o jovem da criminalidade, você tira o jovem de não fazer nada, porque tem um ditado que diz cabeça vazia é oficina do diabo. Então, na verdade, é isso. Você sem emprego é uma oficina de fazer coisas erradas. Então, você precisa pegar esses jovens, você precisa indicar um caminho para eles que tem um futuro. E, para o Rio de Janeiro, a saída é o setor naval retomar, porque o setor naval, no mundo inteiro, ele resiste subsídio. O setor naval, no mundo inteiro, tem proteção na cadeia dos países. O governo centraliza a necessidade das indústrias ter proteção, e a Petrobras ela é aquela mãe, não mãe no sentido de proteger as coisas erradas, mãe no sentido de dar a vitamina, a energia que precisa o setor naval para poder justamente reverter esses empregos para toda a sociedade. Porque quando você tem um trabalhador qualificado que ganha bem, ele compra bem, ele compra no comércio, ele compra em toda a cadeia produtiva, porque, na verdade, aquela renda que ele ganha, ele faz com que toda a cadeia produza. Se pega Angra dos Reis, você tem um estaleiro lá que está quase acabando. Estou dando um exemplo aqui. Se aquele estaleiro acabar, acaba o município de Angra e região. Você vê a crise que vai dar aquilo lá, se você fechar um estaleiro daquele. Você pega lá o Mauá. Você fechou o Mauá lá, o que aconteceu ali naquele caminho lá de Niterói, fechou tudo. Acabou a comida, a senhora da comida, acabou o comércio de peixe, acabou tudo, porque não tem. Então, na verdade, o setor naval ele acaba sendo uma bola de neve benéfica para toda a sociedade, porque, na verdade, ele transfere a riqueza do trabalhador para aqueles adjacentes ali que vivem ali em torno daqueles municípios. Você pega lá a Nucrep ali com a ICN fazendo submarino. Você tem governos que acham que não existe a necessidade de você ter uma empresa daquela que é única. A Nucrep é única no setor. A Nucrep trabalha quando você tiver uma crise ali em Angra, naquela coisa lá das usinas. Quem é que vai fazer o reparo? Quem é que está ali prontidão ali? É a Nucrep. Você tem um governo que tenta privatizar uma empresa desse porte com essa necessidade que tem a política nacional. Então, você vê que não existe política, que não existe um caminho. Esse caminho de que bota na mão do mercado e o mercado resolve, não existe em lugar nenhum do mundo. Você pega os Estados Unidos, com a crise de 2008, você pega o símbolo do capitalismo americano, que é o capitalismo mundial, porque os Estados Unidos hoje é o centro do mundo, é como era Roma antigamente. Você pega quando deu a crise de 2008, o que é que eles fizeram? O Barack Obama, ele pegou aquelas empresas que a GM, que ia quebrar, ele assumiu a GM, botou dinheiro na GM, e hoje a GM está viva e está com seus empregos lá garantidos. Então, existe uma crise no Rio de Janeiro,
que é o centro do Brasil, e cabe ao governo parar de achar que o mercado é o senhor da razão e que o mercado vai solucionar tudo. Não vai solucionar, porque o mercado busca lucro, e a sociedade não busca lucro. A sociedade em si, ela busca que todas as camadas sociais tenham justiça social para que possa, de fato, a economia girar. Porque eu só posso consumir se eu estiver empregado. Se eu estiver desempregado, eu vou consumir o quê? Será que esses governos que passaram agora nos últimos 5 anos, será que eles não reconhecem isso? Que eu só vou consumir se eu estiver empregado e ganhando um saláriozinho razoável? Essa que é a grande questão. Você pega aquele pessoal, 80 mil trabalhadores que tem no setor naval, você pega o que eles produziram de riqueza para as adjacências em torno, você vai ver que movimentaram todos esses municípios hoje em dia está tudo na falência, tudo na clandestinidade, no Uber e biscate, fazendo outras coisas que não deve até. Não, e assim, eu tive uma experiência aqui, Jesus, em 2015, né? Eu estava num processo de conferência partidária na época, e eu resolvi que, como eu tinha uma experiência com metalúrgicos, resolvi montar um jornalzinho, né, que é a minha área, né? E fui para a porta dos estaleiros aqui de Niterói, conversar com os trabalhadores, né? Com a base que a gente tinha aqui. E a gente encontrou uma cidade fantástica. São as lojas fechadas, entendeu? São poucos trabalhadores do estaleiro, que sejam mais de depósito ou para pequenos reparos, né? E não é só o Mauá, né? Tem várias outras ali naquela região. É desolador. Tinha um estaleiro funcionando que tinha uma obra no dia que a gente foi. Assim, a gente saiu de lá realmente chocado com... A gente sabia que havia um desmonte, a gente sabia que havia uma crise no setor, mas quando a gente viu realmente o que era, né? A gente chegou lá às 5 da manhã, a gente ficou lá a manhã inteira, a gente viu o tamanho do estrago, a gente ficou realmente bastante chocado. E me choca muito, porque eu sei que a resposta não é simples, mas raras as vezes que o governador fala sobre o setor. O governador não, né? Porque a gente sabe que é o governador, cada hora é um aqui no estado, né? Mas é raro ver falarem sobre um projeto para o setor naval. Para a indústria como um todo, né? A gente tem o Arco Metropolitano ali, que falaram que ia ser a 8ª maravilha do mundo, mas a gente também vê uma indústria aqui no Rio de Janeiro muito aquém do que precisa o Estado, né? E por falar nessa questão, Jesus, para além do setor naval, como que você enxerga esse momento mesmo dos parques industriais aqui no Rio? A gente tem alguma razão para ter otimismo ou a situação realmente é muito preocupante? Então, você como jornalista, você tem a sensibilidade de caminhar e ver a realidade e testemunhar essa realidade, como você falou. Na verdade, o caminho é ter uma industrialização que hoje é argumentado que a industrialização não trouxe benesses para o país, que teve muita roubalheira. Você só fala em roubalheira, mas isso você tem que colocar justiça, você tem que fazer leis em que protejam esse patrimônio. Mas você não pode pegar a bacia com a água e a criança e jogar tudo fora porque existiam alguns desvios. Esse desvio tem que ser punido com todo o afinco, porque isso retira dinheiro da sociedade. Então, isso nós estamos totalmente a favor. Agora, quem comanda o país hoje, ele tem que parar com essa política de que porque tem roubalheira, você tem que acabar com tudo. Porque, na verdade, você está acabando com a sociedade. Nós não temos mais uma sociedade no Rio de Janeiro. Se for parar para pensar, qual é a sociedade que nós temos hoje no Rio de Janeiro? Nós não temos. Nós não temos uma política social, nós não temos uma política de segurança, nós não temos uma política para as comunidades, nós não temos uma política para o desempregado, nós não temos política para nada. Existia um governo que saiu do impeachment, que ele dizia que a solução era uma bala na cabecinha. Ele entrou, resolveu a questão da sociedade, resolveu a questão do emprego. Cabecinha, né? Não resolveu. Você tem um governo que acha que você tem que pegar homossexuais, tem que pegar isso e aquilo outro, tem que acabar. Isso vai resolver o problema da sociedade? O que resolve o problema da sociedade, o que cria paz social é emprego. É emprego. Para amenizar a questão social, você tem que manter o que está sendo feito até agora, que é a distribuição de renda. Essa distribuição, nós somos a favor, enquanto não se resolve a questão
da economia, enquanto não voltam os empregos, massivos os empregos, é continuar com essa política de renda mínima, é continuar com assistencial para que a sociedade tenha paz. Porque se aquelas pessoas que têm dinheiro acham que eles vão continuar saindo com seus carrinhos, bonitinho, saindo da Zona Sul, indo para tudo que é lugar e deixar lá 70% a 80% da sociedade desempregada, passando dificuldade e vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Precisa ter o mínimo que a pessoa possa comer, que possa se vestir, possa ter dignidade para os seus filhos. Isso aqui, o Rio de Janeiro vai ter alguma paz social. Então, nós acho que primeiro, imediatamente, é manter esse assistencialismo, que não é assistencialismo, é um colchão, enquanto não se resolve a política que vai ser implementada, porque nós não temos política, tanto no Rio de Janeiro, como não temos política nacionalmente. Que a política que o seu Guedes queria implementar para todo o Brasil, ela não funciona, porque, na verdade, se você for ver no mínimo detalhe, não tem política. O que tem é o seguinte, joga tudo que foi feito fora e vamos criar algo. Criar algo que, de fato. Então, é essa que é a política que nós temos que ser contrária. A política de vale tudo. Não existe lugar nenhum do mundo que a sociedade vai para o vale tudo. Aí acaba virando o que era antes. Não existia regra, não existia lei e, na verdade, existia uma política de conteúdo nacional em que ela estava dando certo, tinha algumas coisas para ser ajustadas, mas que ela estava dando certo, que estava conseguindo a sociedade caminhar. Nós temos que voltar para essa política, tanto nacionalmente como no Rio de Janeiro, buscar um caminho de retorno dos empregos qualificados, porque não adianta você ter emprego de R$1.000, você colocar isso em dólares, você vai ver que isso não dá $200. E você pega o Paraguai, é 400, 500 dólares, você pega a Argentina, 400, 500 dólares, o salário mínimo. Então, essa política de salário mínimo que nós estamos sendo implementada aqui no Brasil e no Rio de Janeiro não vai funcionar. Você pode empregar toda a sociedade com salário mínimo, mas você vai ver que não vai ter renda de consumo, não vai fazer a bola girar. Então, você precisa trazer os empregos, mas trazer os empregos qualificados. Você precisa que o setor naval retorne, se não for daquela forma que era, com subsídio, os olhos fechados, sem saber para onde estava o dinheiro, faz um formato em que a sociedade fiscalize o dinheiro que está sendo empregado, mas que o retorno do setor naval e toda a cadeia possa voltar, porque a política estava sendo certa, tinha seus defeitos, precisa aprimorar, porque tudo na vida é aprimoramento. Você sabe disso, que nós precisamos aprimorar tudo. É a criação dos filhos, a sociedade ela vai aprimorando ao longo do tempo, e se o setor naval deixou falhas, se aprimore. Se o conteúdo nacional tinha falhas, se aprimore, mas vamos retornar com aquela política sob outra ótica, sob outro aspecto, não tem problema nenhum. Nós vamos nos adaptar. Mas o que não dá é para acabar uma fórmula que existia, que estava dando certo, e se criar algo que ninguém pode dizer hoje que está sendo implementada, porque não está sendo implementada nada no lugar. Então, o Rio de Janeiro só vai sair desse marasmo, só vai sair dessa dificuldade social quando tiver, de fato, a Petrobras retornando com investimento e sendo entendido pelo governo estadual, pelo governo nacional, de que precisa ter uma política de conteúdo local, de conteúdo nacional, porque todos os países do mundo, sem exceções, ele implementa isso nos países deles. É isso. É exatamente isso, né, Jesus? Você falou aí sobre o auxílio emergencial, eu não tenho dados aqui para embasar, mas acredito também que a categoria foi muito impactada com a pandemia, né? Muita coisa fechou, né? Não sei que parcela dos trabalhadores tiveram direito a receber esse auxílio, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, né? Como é que foi aí ser presidente do sindicato durante uma pandemia, né? Inserindo uma série de agendas a mais nas lutas que já existiam e com toda a dificuldade, né, de isolamento, especialmente naquele momento que estava tudo fechado. Como é que foi enfrentar essa pandemia? Teve muitos impactos na categoria, no setor? Então, essa tragédia nacional, onde foi impactado, na sua maioria, os trabalhadores autônomos, os trabalhadores que perderam já o emprego no setor naval, que perderam o emprego na indústria, em modo geral, porque a indústria toda foi impactada, e se viram ao Deus dará. Tudo fechado, e com a saúde, você sabe que a saúde no Rio de Janeiro não é muito boa, assim como
no país. Então, na verdade, esse auxílio emergencial, que na verdade não foi o governo federal que deu, não podemos esquecer disso, tem que ser sempre lembrado, que eles queriam dar R$ 200, foi o Congresso com todos os congressistas, isso aí nós podemos deixar de reconhecer, que colocou R$ 600 também, que já é pouco, R$ 600, também já é pouco, mas o que foi que deu um colchão para poder a sociedade não entrar em crise social grave, além da crise de saúde. Isso acabou dando um alento, mas o que impactou também os trabalhadores formais foi o formato que o governo criou de redução de salário. 90% das empresas aqui da categoria fizeram redução de salário, fizeram suspensão de contrato. O sindicato entendeu que, naquele momento, precisava se ajudar nesse formato, também, que se as empresas também quebrassem, também, elas não conseguiriam mais retornar futuramente, e nós damos a nossa cota, os trabalhadores deram a cota, e o sindicato ajudou nisso a poder passar por aquele momento de dificuldade em que algumas empresas estavam passando. E temos empresas também que tentaram surfar nessa onda sem necessidade, porque a área dela estava bombando, a área dela não foi impactada como boa parte da sociedade foi, e tentaram surfar, e nós ficamos de olho para que elas não fizessem esse movimento. Aquelas que a gente sabia que estavam com dificuldade, nós ajudamos, os trabalhadores deram sua cota de sacrifício, o sindicato também deu. Então, graças a Deus, todas elas passaram para aquela fase, e agora é a hora de a gente discutir o retorno de melhorias para os trabalhadores que estão trabalhando, e as portas abrirem para aqueles trabalhadores que estão desempregados, que nós tínhamos 70 mil na base, né? 70, 80 mil na base antes dessa crise 2014, 2015, hoje nós temos 20, 25 mil trabalhadores. Então, você vê a crise que ocorreu só aqui na nossa base. Você pega todo o estado do Rio, pega nacionalmente, você vê como é que foi a crise, e justamente com salários que eram salários mais condizentes com a realidade que a gente acha que o trabalhador nacional deveria ter. Então, você imagina o impacto, né? Então, nós estamos ainda nos recuperando. Esperamos que essa vacina ela seja distribuída para todos os trabalhadores, para que a gente inicie o ano de janeiro, fevereiro, com a economia já acelerada, para que a gente retome esses empregos. Porque, mais uma vez, eu digo, trabalhadores desempregados, desalentado, não existe uma sociedade justa, não existe uma sociedade que você possa dizer que nós estamos vivendo numa normalidade. Normalidade só nós vamos ter quando tiver só 2%, 3%, 4% de desemprego. E quando tiver 14%, 15%, 20% de desempregado, a sociedade está sofrendo do mal. É um câncer que nós precisamos extirpar, esse câncer da sociedade. Porque sociedades justas, elas ficam em 3%, 4% só de desempregado. Então, você imagina o universo de desemprego que nós temos na sociedade. Então, a CTB, com o Paulinho, na presença do Paulinho, aqui no estado do Rio de Janeiro, e nosso amigo nacionalmente, Adilson, nosso guerreiro Adilson, está sempre focando que o emprego, a retomada do emprego, e que esse auxílio também seja levado ao ano que vem também, até poder ter uma normalidade nos empregos, porque na sociedade desempregada, como é que vai produzir? Como é que vai retornar nas compras? Como é que a sociedade vai fazer com que a economia gire? Então, na CTB e todas as centrais, né, e o Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro também, prega que deve se manter esse auxílio emergencial para o ano que vem, até a sociedade conseguir caminhar sozinha. Entendeu? Jesus, são muitas lutas, né? A gente tem que lutar para manter o auxílio, a gente tem que lutar pela vacina, né? Porque estão fazendo de tudo para dificultar, né, o processo das vacinas aqui, virou uma grande guerra política, né? Muito complicado isso. Mas estamos caminhando aqui no final, e eu deixei para o final um tema que acho que é um tema mais quente desse momento aqui da nossa entrevista, né? A Nuclep, né, empresa fabricante de equipamentos para o setor nuclear, foi incluída no Plano Nacional de Estatização. Em outubro, alguns jornais falaram que ela ia ser removida, mas a gente não viu nenhum movimento prático para isso. A ameaça da pressão Nuclep ela ainda existe.
no momento em que a gente teve tudo acontecendo no APA, que veio de uma privatização de setor estratégico, que deixou o povo às escuras, e sabendo todos os riscos que envolvem essa área tão importante e tão estratégica que é a área, né, da questão nuclear. Como é que o sindicato está enfrentando essa batalha aí contra essa privatização, Jesus? Como é que está essa luta? Então, o Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, junto com os trabalhadores da Nucrep, com a Associação dos Trabalhadores da Nucrep, e nós estamos buscando os deputados federais, nós estamos buscando um por um, mandamos carta para todos os deputados, mostrando a importância da Nucrep, estratégica que é a Nucrep, para aquela região ali de Itaguaí, Angra, para o Rio de Janeiro inteiro e para o Brasil. Estamos buscando os deputados estaduais, nós estamos buscando a sociedade como um todo para mostrar que a Nucrep é estratégica. Como nós estávamos dizendo aqui, é a única empresa que tem know-how para poder agir no momento de crise em Angra 1, Angra 2, Angra 3 agora que está se falando. É uma empresa que é estratégica na qualidade dos seus trabalhadores. São trabalhadores extremamente qualificados. Como é que você joga esses trabalhadores na rua, que tiveram longos anos de qualificação? Tem uma escolinha que é maravilhosa, que qualifica, melhor qualificação do Rio de Janeiro, e se não do Brasil, com os estudantes sendo qualificados para poder ter uma profissão em prol do país, é a Nucrep. Então, nós temos que reconhecer tão estratégica é a Nucrep para a sociedade do país, e para o Rio de Janeiro, e para a região de Itaguaí. Ou seja, a Nucrep não pode ser privatizada. A Nucrep hoje ela está num caminho junto com a ICN ali, junto de trazer qualidade para o país, trazer tecnologia francesa para o país, ali junto com a ICN, fazendo submarinos em defesa da Amazônia Azul. É extremamente necessária essa política de que tem que acabar com tudo nacional. Nós temos que conseguir, através da Nucrep, mostrar, se a gente não conseguiu através do setor naval, que também é estratégico para o país, mas através da Nucrep, que tem uma coisa de essencial, porque você sabe que essa coisa nuclear ela é uma coisa que, quando acontece, não pode acontecer nunca, uma tragédia. Mas, quando acontece, é uma coisa que impacta não só economicamente, mas é uma coisa que impacta matando, tirando vidas. E como é que você vai retirar, acabar com a empresa que tem esse know-how e deixar o quê no lugar? Quem vai ficar no lugar para proteger se tiver uma crise igual teve em Chernobyl, igual teve no Japão? Quem é que vai estar de prontidão? Quais trabalhadores qualificados que vai estar? Então, estrategicamente, a Nucrep ela tem uma finalidade que nenhuma outra empresa estatal tem, em defesa da vida, em defesa da tecnologia, em defesa de todo o Rio de Janeiro. A Nucrep tem, e nós vamos lutar junto aos deputados, nós estamos mostrando isso, junto aos deputados federais, todos os deputados do Rio de Janeiro, nós mandamos carta, todos os deputados de Brasília, nacionalmente, nós estamos tentando persuadir eles a mostrar a importância da Nucrep. Os deputados estaduais, nós também estamos tendo foco. Amanhã nós temos uma live aqui com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, também buscando esse apoio. Então, nós precisamos de todos os apoios, independente da sua ideologia, independente do seu viés político, que, na verdade, é em defesa do nacionalismo, que a Nucrep ela é uma empresa nacional, acima de ser só do Rio de Janeiro, acima de ser só de Itaguaí, ela é nacional, e nós precisamos defender as empresas estratégicas do Brasil. E esse governo tem que reconhecer que a Nucrep é aquela empresa que nós não podemos abrir mão pela importância estratégica dela, pela importância tecnológica dela e pela importância social que ela espraia naquela região toda ali de Itaguaí, Angra e adjacências. Então, nós vamos buscar essa política de enfrentamento no sentido de mostrar para quem vai decidir, que é o Congresso, se ela vai ser privatizada, se ela vai ser extinguida ou não. Então, nós temos muita esperança de que
nós vamos conseguir reverter essa ideologia de que tem que acabar com tudo, porque só assim nós vamos melhorar o país. Não é assim que nós vamos melhorar o país. Nós vamos colocar na cabeça dos deputados de que a Nucrep ela é daquelas empresas que nós não podemos abrir mão e nós vamos lutar até o final. O Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, os trabalhadores da Nucrep, a sociedade daquela região de Itaguaí, a comissão dos trabalhadores, a Associação dos Trabalhadores da Nucrep também. Então, nós estamos imbuídos de buscar um caminho, de solucionar e de mostrar para o país a importância da Nucrep. É isso. E para encerrar aqui, Jesus, muito bom nosso papo aqui. Acho que foram coisas muito importantes aqui, tanto no Brasil como no Rio de Janeiro, né? Especialmente para a classe trabalhadora, que é quem a CTB representa. Deixe uma mensagem para os trabalhadores metalúrgicos, né? Depois desse ano difícil, tem um ano novo vindo aí. Que mensagem que você pode mandar para os trabalhadores e para as trabalhadoras metalúrgicas? A cabeça baixa, Luiz. Aí. Então, é que estava baixo aqui, entrou aqui, estava baixo, mas a mensagem que nós vamos deixar aqui para finalizar essa live, a gente agradece aqui a oportunidade de expor a visão dos metalúrgicos aqui, do Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro. A mensagem que nós deixamos aqui para toda a sociedade, para todos os trabalhadores metalúrgicos, é que o sindicato não vai abdicar nenhum momento de buscar o reconhecimento da importância dos metalúrgicos para a evolução da sociedade do Rio de Janeiro, a evolução da sociedade do Brasil, porque os metalúrgicos no mundo todo é a categoria que é o farol da industrialização, que é o farol da política de investimento, da política nacional, é os metalúrgicos. Onde você tem uma categoria, onde você tem uns trabalhadores bem pagos, onde você tem uns trabalhadores que extremamente qualificados, isso a sociedade acaba tendo uma sociedade mais justa, tendo uma sociedade com mais distribuição de riqueza. Você pega o presidente americano, ele, com a política dele, o que é que ele fez? Os Estados Unidos primeiro, a América primeiro. Nós temos a sociedade mais rica da história da humanidade. O maior império que já existiu na história. Ele diz que tem que lutar em prol do povo dele. Você imagina nós, que somos terceiro mundo, que ainda não formamos uma sociedade mais ou menos justa, como é que nós vamos abrir mão disso? Como é que nós não vamos abrir mão de uma política nacional? Como é que nós vamos abrir mão de ter uma sociedade que busque um caminho mais de justiça? Então, na verdade, nós temos que seguir o líder. O líder, eles nos dizem que são líder, eles estão buscando um caminho para eles, nós temos que buscar o caminho para a gente. Então, a mensagem que nós deixamos aqui, camarada, é o seguinte, que nós vamos buscar nos trabalhadores, que todos os trabalhadores reconheçam que se nós não nos unirmos, nós vamos ficar como sociedade e como categoria marginalizada. E nós podemos ser marginalizados porque quando os metalúrgicos é marginalizado, toda a sociedade é impactada, toda a sociedade acaba sendo destruída na sua distribuição, na sua melhoria econômica e social. Então, a saída para o Brasil, a saída para o Rio de Janeiro, a saída para a sociedade mais justa é os metalúrgicos nacionalmente mais justo e com mais emprego. Porque quando você emprega o setor metalúrgico, você acaba espraiando para toda a sociedade, melhorando economicamente a justiça social. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado, Jesus. Esse foi o nosso segundo Papo Classista. Terça-feira que vem a gente está de volta aqui. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a quem assistiu. Curta esse vídeo, compartilhe e siga a CTB nas redes sociais. Forte abraço. CTB, a luta é para valer.